Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Estamos aqui ainda mais por uma live falando sempre da meditação, do equilíbrio, né? E hoje vai ser um dia especial porque eu tenho um querido amigo, companheiro, um cara muito legal, Eduardo, né? Que nós fizemos muitas coisas juntos, onde temos mais trajetória de meditação para falar. A terapia como meditação, ou a meditação como terapia, né? Então, o meu nome é Antônio Scatolin, eu sou terapeuta transpessoal, professor de Tai Chi Chuan e ensino também ginástica chinesa. Então, eu vou esperar agora o meu convidado, Eduardo, para começar esta nossa live. Porém, importante é salientar o seguinte: estamos sempre conversando referente a como melhorar, como aliviar a nossa ansiedade. Então, a prática do Tai Chi Chuan, a prática da ginástica chinesa sem impacto é bem interessante porque é um dos meios para ter mais tranquilidade, né? Então, estamos esperando o nosso Eduardo, que vai entrar daqui a pouco, vai pedir a permissão para entrar. E, por enquanto, assim, eu estou me apresentando. Eu sou professor de Tai Chi Chuan, atuo já há mais ou menos 10 anos e faço atendimento online, também como terapeuta transpessoal, e além de fazer mesmo aula online de Tai Chi Chuan. Então, o tipo de trabalho que estamos apresentando sempre nesta live é trabalhar a meditação, trabalhar o movimento leve e ver o que se pode fazer sempre para melhorar a nossa postura referente ao dia a dia. Porque está bem claro, nesse momento em especial, nesse momento mesmo, estamos tendo bastante ansiedade, bastante informações que chegam na nossa cabeça e temos necessidade mesmo de tranquilizar a nossa mente, fazer de maneira que o nosso dia a dia fica mais leve. E tem a maneira de fazer, sim, bom, é porque eu faço um exemplo com a minha pessoa, né? Eu tenho 55 anos, por exemplo, e faço uma vida bastante tranquila, né, referente a isso, né? Não tomo remédio, durmo relativamente bem e faço uma atividade diária referente a uma ginástica sem impacto. Isso faz muito bem para a nossa saúde, porque tu vai fazer um trabalho de prevenção. Fundamental é a nossa prevenção. Prevenção é o que a gente precisa, né? Então estamos esperando o Eduardo, ainda não entrou, não estou vendo ele, ou agora está entrando mesmo, estou esperando que ele pede. Isso aí. Eduardo está entrando, né? Tem, como sempre, a tecnologia que não ajuda, né? Agora sim, tudo certo. Agora entrou. Tudo bem, Eduardo? Tudo certo. Eu estava dizendo que a tecnologia às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas está sempre certo, está tudo certo, né? Até que não está no final as coisas. Então eu já me apresentei, já fiz a minha parte, certo? Então, o que estávamos falando? Estávamos falando que a meditação é um meio bem interessante para ter mais tranquilidade no dia a dia. A meditação como cura. Então, eu vou passar a bola para ti apresentar, para dizer assim, quem tu és, quantos anos tu tem, primeiras perguntas assim normais de como é de prazo. Então, boa noite a ti, Antônio. Prazer aqui estar conversando contigo. Boa noite a todos que estiverem nos acompanhando. E, bom, eu digo que eu estou o Eduardo, né? Porque nós nunca estamos prontos, né? E estamos só de passagem por aqui. Então, eu estou com 64 anos. Há uns 20 anos que eu tenho feito uma busca de retorno à minha
mesmo, né? E fizemos muitas caminhadas, muitas incursões em várias linhas de pensamento, de atividades, assim, por curiosidade mesmo, né? Curiosidade. Mas é interessante que eu fiquei pensando assim mas já lá na adolescência eu já pesquisava sobre esoterismo e sobre viagem astral, esses Que interessante. trabalhos. Lia também a respeito de meditação, mas eu sempre fui muito ansioso e muito imediatista, e a meditação foi um processo muito lento para mim conseguir. Deixa que eu te pergunto, como é que tu enfrentava a ansiedade naquela época, sem meditar, antes de meditar? Como é que tu fazia? Era no desespero, né? Eu enfrentava sem ferramentas, na verdade, eu entrava em parafuso mesmo. Não tinha outro jeito. Eu ficava estressado e ansioso e me corroendo por dentro, problema de estômago, dificuldades nas relações, muito irritado, brigando por qualquer coisa. Né? A ansiedade é sempre presente. E agora, como que se diz, uma coisa que já passou, que tipo de conselho já tu pode dizer às pessoas jovens que enfrentam o momento de agora, o que poderiam fazer nesse momento, já que tu tem essa experiência? Procurar fazer meditação? Como é que é? Olha, eu fiz uma caminhada longa, né? Eu não sei, cada um tem o seu caminho e a sua forma de buscar algo que satisfaça seu coração, a sua alma. E o caminho, eu lá desde os 40, talvez, aos 20 anos atrás, ou mais, eu comecei... eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa quando eu, no trabalho que eu estava, tinha um folder que dava vários sintomas de doenças, né? Problemas de saúde. Era uma forma da empresa lá de prevenir, né? E eu me identifiquei, lá de repente eu peguei nunca e me identifiquei com um caminho de depressão. E a partir disso eu meio que me apavorei e disse, opa, não é por aqui que eu quero, né? 3 filhos pequenos para criar, uma vida para tocar. E aí eu comecei fui atrás de yoga, né? Aí eu fui atrás de trabalhar através com a Santana ali em Tubarão, né? Eu comecei a fazer yoga e aí ia com a família inteira. E ali a gente fazia algum tipo de meditação, né? Então com a Santana eu conheci a meditação com movimento, meditação de Osho, que na visão do Osho, que é um mestre indiano, ele via que a mente ocidental é muito agitada. Então ele propunha fazer movimentos. As meditações de hoje, a maioria começam com movimentos intensos para carregar energia, para depois conseguir entrar num silêncio interno, né? Então, por um tempo por aí, por um tempo foi através de guerreiros, de outras passagens, foi meditação com música, com mantras, com assim, diversas formas, né? Mas eu me encontrei mesmo, estou sentindo mais firmeza estou seguindo a Vipassana. Então, que bem interessante. Então, várias caminhadas que tu fez, experimentou várias tipologias de meditação, várias maneiras de tranquilizar o teu corpo, de tranquilizar o teu espírito, até que tu não chegou na Vipassana. A Vipassana, então, não foi muito tempo atrás? Foi quando? Mais ou menos 10 anos atrás? Como é que é? A primeira vez foi em 2018, me parece. 18, 19. 18, 19, 20. Foi 18, 19 e 20. Aí depois já veio a pandemia, paramos com tudo, né? Depois eu tive menos, né? Vipassana são 10 dias. Depois eu tive alguns retornos, onde eu apoiei, ajudei o pessoal que estava meditando e meditei 3 dias. Sim. Mas essa prática da Vipassana é a que me trouxe mais tranquilidade e me deu mais apoio também, porque me dá mais liberdade. Porque é uma meditação onde abstrai qualquer ligação com alguma tradição religiosa,
não exige nenhuma vinculação a nenhuma outra linha de pensamento. Então, assim, é bem interessante porque a pessoa é da religião católica, é muçulmano, é espírita, não importa. Ele pode praticar a Vipassana porque é uma técnica, né? Sim, é uma é uma técnica indiana, criada por Buda, é descoberta por Buda, e tem toda uma linha, né, da visão de Buda e não do budismo, mas nos dá uma plena liberdade de, fora da meditação, seguir qualquer linha espiritual que achar interessante, né? Ou nenhuma, vai de cada um, né? Mas então, antes de ir em frente com a Vipassana, eu quero fazer um passo atrás para te perguntar, vamos dizer assim, o que tipo de problemática, vamos dizer assim, que dificuldade que tu tinha para encontrar antes a estrada para te tranquilizar fazendo meditações assim. Vamos dizer assim, o obstáculo tu tinha, mas o que acontecia naquele momento? Não vou fazer nada, por enquanto é bom assim. O que tu sentia antes de começar? Vamos dizer assim, o motivo por que tu começou? Vamos avaliar essas partes, né, mais importantes. A meditação, sempre que eu fazia, eu sentia a diferença na calma interior. Sim. E baixava aquela disciplina, aquela ansiedade. Mas só quando eu fazia. Então, aquele dia, aquela noite, estava tranquilo. Depois, eu teria que... Não dava uma sequência, né? Por exemplo, a meditação de Osho, só fazia quando eu ia lá no espaço que tinha meditação de Osho. Eu não faria em casa, né? Sim. Outras meditações, parar para fazer a meditação em casa, eu não fazia. Por exemplo, meditação com música ou com mantras, ou outro tipo qualquer. Eu não parava para fazer isso em casa. Entendi. Tu precisava sair mesmo do lugar onde tu morava. Num grupo que fazia, eu me sentia bem. Mas fora isso, a inquietação do dia a dia, a correria, a autocobrança de muitas metas e compromissos, não abria espaço, eu não me abria espaço, eu não me oportunizava parar para fazer isso. Eu não tinha isso como um compromisso comigo mesmo. Relegava a segundo plano. Essa é a parte mais interessante que queria ver contigo, porque antes, então, de meditar, cada um de nós tem uma coisa que bloqueia, tem um bloqueio que diz, não vou fazer por aqui porque acho difícil. Vou fazer uma outra forma, vou resistir. É uma coisa de resistência que eu vejo também em outras pessoas que eu encontro. É uma forma de resistência que não deixa que o corpo expressa de verdade as emoções, e deixa que expressa mesmo o que sente, porque tu resiste e tu diz, não, vou mais adiante, vou um pouquinho mais, Essas coisas, sabe, que eu vejo a dificuldade de cada um de nós. Eu acho que isso tem a ver com a vida corrida que a gente leva, que a gente é muito imediatista. Eu quero o resultado agora. Eu quero resolver meu problema agora, né? E é muito mais fácil tomar um medicamento e acalmar. E a meditação é um processo de dentro para fora. E é um processo que a gente tem que ter interesse em ir buscar essa calma e esse equilíbrio e pagar o preço. E qual é o preço? É a persistência, e fazendo errado faz de novo, é corrigir a postura, que a postura é fundamental, né? Claro, a postura de coluna reta, olhando para frente, relaxamento. Os pensamentos, aquela convulsão de pensamentos, a comadre fofoqueira não para, então tem que trabalhar isso tudo, né? E no dia a dia a gente não se prepara para isso. É verdade. O dia a dia não te prepara por isso, então tu deve ir atrás de alguma coisa diferente, não é verdade? Isso que é interessante. Como existem vários métodos, é interessante que cada um busque aquilo que é bom para si, né? Sim. E tentar, não insistir, né? Uma pergunta bem interessante que eu vou te fazer. Como é que tu fazia, então, as primeiras vezes que tu tinha postura para respeitar, tu te sentava, eu estou falando bem antes do Vipassana, né? Tu te sentava, tu começava a fazer a meditação, vamos dizer, meio bastante parada, né? E como é que tu começava a sentir o teu corpo, a tua resistência? Como é que tu lidava
com a inquietude, dizendo, mas está acontecendo alguma coisa comigo? O que está acontecendo? Como é que tu lidava com a tua resistência, com essa tensão? Uma coisa que já fazia parte do meu dia a dia é a história do controle. Querer ter um controle. E aí há um erro que é bem comum, que começa a acreditar, é querer parar os pensamentos, controlar a enxurrada de pensamentos e sentimentos e sensações. Né? E isso faz parte do aprendizado. Né? Tem que dar conta que a gente não para, deixa fluir. A questão do controle é uma questão muito nossa, ocidental. Né? E o ideal é o quê? É fluir, deixar fluir. Os pensamentos não vão deixar de vir, porém, eles não vão me controlar. É uma prática. Fui com o tempo. Isso é com o tempo. Perceber, né? É se perceber que eu sou observador de mim mesmo. Então, me ponho um passo atrás e começo a olhar. Ah, a respiração está agitada. A respiração está agitada. Não vou mudar a respiração porque me dei conta que está agitada. Então, essa movimentação que pode ser ansiedade. Então tem um pouco de ansiedade aqui. Beleza. E deixa fluir. Daqui a pouco vem um pensamento, vem um compromisso, vem uma coisa, vem e vai. Eu usava tem um exercício que a gente fazia aí num grupo, e assim, a gente se põe assim como... Quando eu sento para meditar, no começo, né? Eu me punha como quem estava num ponto de ônibus. Sim. Eu estou num ponto de ônibus. E os pensamentos são os ônibus. Sim. Eu só vou observar o movimento dos ônibus que passam. Mas quando eu me dava conta, eu estava embarcado num pensamento. É como se eu embarquei no ônibus e segui viagem. Quando eu me dava conta disso, eu descia do ônibus e voltava para o meu local de observação. Isso aí é o treino o quê? É observar os pensamentos, os sentimentos e não embarcar neles. Não vai junto. Né? Às vezes vem, e a tentação é seguir em frente. É um pensamento, uma atividade. E aí tu vê que, mas eu tenho aquilo para fazer. Não é agora que eu vou fazer, agora eu só vou olhar. Né? Então, quando eu comecei a perceber que eu não tenho que interagir com o pensamento, eu não tenho que julgar a sensação, eu não tenho que dar uma razão porque meu pé está doendo, aí a coisa começou a ficar mais calma. Aí eu comecei mais calma, né? No Oriente ele diz o seguinte, né? Que se tu tenta pensar de não pensar, tu pensa na mesma forma. É bem assim, não é verdade? Porque a tentativa de não pensar já é um pensamento. Então, precisa limpar a mente, criar uma dimensão de mente vazia, de maneira que tu extrapola referente. Como tu falou bem claro, de sair de ti mesmo para tentar te observar. Foi bem falado mesmo. E outra coisa, o pensamento não deixa de vir. As ideias, as sensações, as emoções, elas não deixam de vir. Só que elas deixam de nos controlar. Elas deixam de influenciar as nossas ações. Né? Hoje, eu percebo, se eu vou para vou fazer uma conversa complicada com alguém, existe um problema e vamos ter que resolver esse problema. Eu percebo, muitas vezes, batimento cardíaco alterado, a respiração está acelerada, existe uma expectativa de um embate. Mas eu não vou para o embate. Eu vou para conversar sobre uma solução para um problema. E só nisso, só nessa vibração, mesmo que a outra pessoa também esteja agitada, a relação, o nível de adrenalina baixa e se consegue ter um bom relacionamento. A gente não é movido pelo impulso, né? Não reage. Age. Sim, na verdade, tu vai encontrar um diálogo porque tu procura uma ressonância mesmo, não procura mais a competição entre contigo mesmo e com a pessoa que está na frente. Então, essa ressonância cria uma tranquilidade, não é isso? Isso. E aí cria também a comunicação não violenta. Né? Então, às vezes é muito comum. Eu estava no serviço lá e tal,
vinha alguém já reclamando. Respirava, deixava a pessoa falar e ficava respirando calmamente. Aí a pessoa também entrava no mesmo nível de respiração. Quer dizer, eu respirava ofegante que nem ele, depois eu ia acalmando a minha respiração, o interlocutor também vai acalmando a respiração. Aí a gente vai amandando, descarrega aquela bolha de energia litigiosa, vamos dizer assim, e aí a gente consegue conversar numa boa. Né? Mas para isso a gente tem que estar inteiro. Se não, parte para o embate, e é muito fácil. Quer ver no trânsito? Trânsito, hoje, cara, fecho, xinga, fala o que quiser, eu fico na boa. Eu respeito, eu respiro, é o momento dele, não é nada comigo, não é pessoal, tá tudo bem. Hoje eu consigo controlar, né? Tempo atrás eu ia pra briga. Então uma diferença muito grande. Essa trajetória foi bem interessante, porque foi uma trajetória de tanta experiência diferente, tantas provas, né? Às vezes tantas caídas, mas quantas vezes tu levantou novamente, como cada um de nós, a experiência faz de maneira que tu cria mais possibilidade de se sentir mais bem, né? Bem-estar, é isso que eu quero dizer. E a prática foi me dando o quê? Foi me dando assim uma calma interior, né? O tempo interno, a agitação, a ansiedade, a necessidade de me impor, tudo isso foi baixando, foi deixando de existir, né? E aí eu começo a ter uma nova visão de si mesmo. Eu começo a me conhecer um pouquinho mais, conhecer os meus impulsos, as minhas necessidades, as minhas carências, né? Quantas vezes a gente vai para o embate por carência? Hoje eu percebo muitas dessas carências, não tem nada a ver. Eu não tenho que competir com ninguém ou querer resgatar alguma necessidade lá atrás. A vida hoje é no outro nível. Né? Mas com certeza, isso foi pela meditação. Hoje eu procuro... Pela meditação. Hoje eu procuro meditar uma hora por dia. Pois é, falando de meditação e falando de competição, a gente que tocou o argumento, a competição nasce dentro de ti, ou melhor, para ti. Essa é uma opinião que eu tenho. Normalmente, para mim, a competição não é contra uma outra pessoa, no meio, quando tem uma discussão. A competição é dentro de ti, essa é a minha opinião. Queria saber a tua opinião referente a quem tu pensa. Me parece que a competição é uma coisa que está dentro de nós, para tentar melhorar, para tentar fazer melhor, sei lá. E depois nos encontrarmos com essa competição, vamos fazer um reflexo na pessoa que está à nossa frente e vamos nós ter uma competição também de discussão, ou mais, ou pior, né? O que tu pensa referente a esta parte da competição? Hoje eu penso assim, ó, vendo a minha, né, olhando as minhas atitudes para trás, eu vejo que as competições que eu me meti foram por fraqueza minha, com medo, né? Ou estava com medo, ou estava me sentindo inferiorizado, ou estava me sentindo carente, né? Ou sentindo falta de necessidade de me apresentar. Então, vou para o embate, para a competição, para compensar alguma necessidade, alguma carência emocional. Né? E é isso que eu, olhando para trás, eu vi. Então, a grande, sei lá, se não foram totalidade dos embates desnecessários que eu me meti, a briga interna. É sempre interna. É sempre uma má interpretação do contexto externo que aciona um gatilho dentro de autodefesa e não está tendo ataque nenhum. Então, como eu estou me defendendo, eu agrido, eu me preparo para o embate, mas isso tudo é ilusão. É uma ilusão, eu estava mesmo pensando a mesma palavra, é uma grande ilusão que a gente cria dentro de nós, que é a mente nossa que cria, na verdade. Porque como é que tu falou e confirmou, é uma situação mal gerida referente às emoções. E tu acertou mesmo para mim, as emoções devem ser mais sendo trabalhadas. Quanto mais que nós trabalhamos emoções, quanto mais nós enxergamos uma tranquilidade dela. E essa clareza me vem através da meditação. Né? Na primeira vez que eu fiz a meditação, foi aqui em Curitiba, em Pátina, teve
momento assim que me deu um clarão de atitudes minhas que me remeteram lá, sei lá, na infância, né? E aí eu me dei conta que eu estava agindo como aquela criança, aquele menino lá de não sei quantos anos atrás. Aí foi, dali foi a clareza de atritos por causa de emoções infantis. Infantis, então a coisa vai muito atrás. Muito lá atrás, muito lá atrás. Coisa assim de guri de 6, 7 anos, né? Aí eu já estava com 70 anos, né? 50 anos depois eu fui ver que fiquei brigando um tempão, porque o menino interpretou errado uma situação. E assim que vai, né? Quando na infância a gente interpreta equivocadamente como criança uma situação, aí cresce, não reformula essa interpretação com a visão de adulto, vai levando a visão infantil, mundo afora, vida afora, nas relações de trabalho, nas relações em casa, em tanto quanto é lugar, né? Aí vai sofrendo essas dificuldades. A meditação me clareou uma série de pontos de socorro. Importante isso, a meditação ajuda, né? Ajuda mesmo no esclarecer a mente, no esvaziar, fazer a mente vazia, não é verdade? Ajuda a ter uma claridade. Por exemplo, lá em Vipassana, né? A gente fica 10 dias. 10 dias que não fala com ninguém, não olha para ninguém, não troca nenhum contato, né? E ali o contato é consigo mesmo. É um contato consigo mesmo, não tem como fugir disso. Sim. Eu te digo, até o 3º, 4º dia, muita gente corre. Bate o desespero porque a gente está de frente consigo mesmo. E a gente não adianta fugir, porque a gente leva o problema junto, né? E tem gente que corre, tem gente que não fica. Eu tive uma vez que a pessoa correu literalmente, ele simplesmente pulou o muro e fugiu. Mas lógico, ainda correndo agora. Mas é que entra num desespero, entra assim num loop interno. Na verdade, respeitando o que acontece, claro, para cada um de nós, tudo é um aprendizado e tudo é sagrado. Não estamos agora rindo referente a uma pessoa que correu. Correu porque precisava, necessidade de se defender de uma coisa que ele sentiu. De correr, não é feio mesmo. Embora lá tenha o apoio, né? Tem o pessoal que dá o apoio e dá o retorno. Mas nesse caso, ele nem quis apoio, né? Mas que dá medo. Porque são situações internas que a gente sempre fugiu. Qual é a proposta? Os homens temos dificuldade para enxergar isso também. A sociedade moderna é só agito, né? É celular, é música, é trabalho, é filme, é Netflix. Para quê? Nos impede de ter acesso aos próprios pensamentos. Sim. E quando a gente começa a gente fica assustado. Sim. E não tem nada mesmo te perguntar do silêncio, porque tu falou bem, a sociedade é cheia de barulho, de som, de isso, de outro, mas o silêncio, que para mim é uma grande energia, o silêncio é uma energia mesmo que dá a possibilidade de ter muita força interna para expressar o que tu és. O silêncio está desaparecendo. Como é que tu interpreta essa parte do silêncio? Porque é fundamental, meu velho. Eu não consigo ficar onde tem muito barulho. Eu não consigo. Mas, de novo, quando era guri também. Às vezes o grupo lá de adolescentes ia para um show, eu ficava em casa. Porque eu não gosto. Eu sempre tive dificuldade com muita gente, muito movimento, muito agito e bebida e bobagem. Eu nunca me senti bem nisso. Sempre me incomodou. E sempre que pude, meu negócio é ir para onde tem árvores, ou natureza, cascata, porque a conexão, né, com a natureza, vamos dizer assim, o som da cachoeira não me incomoda, pelo contrário, me alimenta. Né? Claro, te dá tranquilidade. É verdade. Eu vou para o mar, ouvir o mar é meio que contemplar, né? É uma limpeza interna, é fluir, é ver as nuvens, as ondas. Tudo isso, claro. para mim, é fundamental.
Quando eu estava trabalhando e eu trabalhava num grupo assim com umas 12 pessoas, umas 10 mulheres. Aí elas juntas, é interessante, porque as mulheres, elas conversavam, cantavam, dançavam e o trabalho saía. Aí eu não, o trabalho está saindo, deixa fluir, né? Mas para mim era complicado. Para mim era difícil. Tinha hora que eu tinha que sair da sala. Eu não, pelo contrário, eu andava junto e estimulava. Se é assim que elas funcionam, beleza. Agora o cérebro masculino não funciona assim, né? O cérebro masculino não funciona assim. As mulheres fazem 4, 5 atividades ao mesmo tempo e se entende. Nós homens já estamos uma coisa por vez, nós né? somos muito mais objetivo, somos muito mais direto, muito mais norte, né? O norte é a nossa leva, né? Temos dificuldade para abrir mesmo, e as mulheres abrem. Né? Aí o que eu fazia? Alguma coisa mais complicada para fazer, eu fazia fora do horário. Deixava a sala vazia, aí eu conseguia fazer. Né? Então, o barulho sempre me incomodou. Eu não consigo raciocinar direito no barulho. Né? Aí eu raciocínio meio que no automático. Né? Sim. Mas o silêncio é fundamental. E meditar... Silêncio é fundamental. No silêncio eu consigo recarregar baterias. Eu consigo meditar, andar para mim, sentir, observar as minhas emoções. No barulho já é mais complicado, já tem que fazer um esforço maior. Né? Sim. Agora eu consigo. Hoje eu consigo entrar numa sala, tem muita gente falando, se eu fechar para concentrar, para meditar, eu consigo meditar. Né? Mas isso é coisa recente, 2, 3 anos. Eu estou 20 anos tentando, né? Isso é uma evolução. Tempo atrás, para me abrir isso, tempo atrás tive uma pessoa que me ligou de São Paulo, porque ele ouviu falar que eu fazia um certo tipo de trabalho referente a acalmar o corpo, acalmar a mente. Ele se interessou, ele de São Paulo me ligou dizendo: eu não consigo ficar tranquilo quando eu estou parado na frente de uma sinaleira, dirigindo o carro. Eu tenho dificuldade mesmo a ficar parado esperando a sinaleira que dá vermelho passa a verde. Eu tenho dificuldade a caminhar, às vezes, no interno de um condomínio, dentro de um condomínio, esperar o elevador, às vezes. Não consigo esperar o elevador. Não consigo esperar o elevador. Me deu também um pouquinho uma coisa estranha para pensar. Não consigo esperar o elevador. Eu acho que era um nível bastante de agitação muito grande, né? É bem interessante essa parte que as pessoas chegam. É bem grande desta forma. Essa é uma pessoa que deveria fazer um esforço para meditar, né? Meditar também, porque tem uma questão também, né? As pessoas também pensam que meditar é ficar paradinho ali, quietinho, né? Eu sugiro para quem pergunta, começar com meditações de movimento, meditações caminhando, né? Porque o que é meditar? É o procurar estar presente. Então, exatamente. Se for caminhar, procura caminhar num parque, por exemplo, e fique atento ao toque do pé no chão, se tem pássaros, se tem vegetação, e ficar atento, né? Ficar atento às sensações dos pés, das pernas do corpo, se está muito quente, se não está. Esse olhar para si é muito interessante, que pode ser feito caminhando. Tá? Então, é perceber se está com dor de cabeça, se não está, se o sol, o vento, o calor. E essas sensações que nos tocam é um reflexo, é uma forma de olhar para si, sair do mundo. É uma forma de se olhar, claro. Sim, claro. É um começo bem interessante. E quando a pessoa consegue fazer assim, daqui a pouco ela consegue ficar parada e começa 5 minutos, 10 minutos. Vai gradativo, né? É uma reeducação, né, Antônio? É uma reeducação. Uma reeducação. Não, é bem interessante essa parte, porque o segundo passo, depois de ter feito esta primeira, seria aquele de ter o corpo, escutar o próprio corpo mesmo no seu inteiro. Tu pode fazer em pé, tu pode fazer sentado. E lá começa a tentativa de não gerir a resistência. Porque normalmente tu não escuta o corpo, tu resiste a ele. Normalmente tu resiste à tensão que tu cria. Essa é uma parte
muito interessante, que eu acho que tu pode já dizer alguma experiência que tu já passou na Vipassana ou em outras meditações, acredito. Porque o começo que é coisa básica, ouvir o coração, né? Quantas pessoas não ouvem o próprio coração? E está bem pertinho, né? Respiração. A respiração passa batido como se não fosse importância nenhuma. Começa a observar se a respiração é no peito, ou está no abdômen, ou ela é curta, ela é longa, está agitada, cachorrinho com medo, né? Ou se ela é calma. É observar, não querer mudar. Mas são sinais básicos. Coração e respiração, ele está batendo todo, senão não estava vivo e está respirando. Perguntar assim mesmo, estou atento a isso? Isso está acontecendo dentro de mim e eu estou observando? E aí começa a observar, né? Uma sensação no joelho, um vento que bate de um lado, que não bate no outro. Começa a se perceber, né? Lá na Vipassana ele diz que Buda, ele chegou num nível que ele ficava o tempo todo observando as sensações do corpo, que ele não dormia, que ele, deitado, ele observava as sensações do corpo e ficava curtindo isso, né? Então, tem uma situação no pé esquerdo, que interessante, não sei o que na perna direita, e assim vai sentindo. Agora parece que está batendo um vento do lado esquerdo, um vento daqui, do lado direito. Interessante. Do lado esquerdo estou sentindo nada, ou estou sentindo, sei lá. E aí vai. Com essa atenção, ficar atento a tudo. Quando está atento por dentro, começa a ficar bem atento por fora. De todo o mundo. Porque vem de dentro por fora, é verdade. Bem explicado. E o que normalmente a gente faz? A gente fica tão envolvido com o discurso interno. Sim. E uma coisa que a gente também, né? A gente fica reeditando e confirmando as nossas crenças e visão de mundo e as nossas ilusões, que não consegue olhar para o mundo fora e ver se realmente a forma como eu vejo o mundo é assim mesmo, né? E permitir que as crenças sejam questionadas, que a visão desse mundo seja questionada, que os conceitos talvez sejam preconceitos. E aí está o quê? Está sendo induzido a decisões equivocadas na vida real, no dia a dia, por preconceitos que estão só se repetindo aqui mesmo. Né? Então, como nós criamos a doença, nós criamos a dificuldade, nós criamos os problemas. É por isso, né? A mente está sempre... A mente está sempre criando tudo. Isso. Exatamente. Mesmo disso que eu queria te perguntar, tu falou de doença, eu queria tocar o assunto das dores, da dor em geral. Como é que tu interpreta? Porque quando se fala de dor, bom, lá vai chegar um monte de questões e possibilidades. Dor em geral, os dores do corpo, tu pode dizer. Me fale um pouquinho da tua experiência, assim, da dor em geral que tu sentiu, que tu sente. Eu penso assim, né? Tudo que acontece com a gente, tudo. E de alguma forma, nós é que criamos. Né? Então, uma determinada dor na perna. Né? Existe toda uma... Você sabe perfeitamente disso, né? Toda uma vou dizer, como é que diz? Sim. Uma origem que vai levar até o momento mas também bem claro, também, né? Por exemplo, a medicina, a nova medicina alemã, né? É isso que é. Sim, da lei da psicobiologia, a 5 lei da biológica que você está falando, né? Isso. Também. 5 leis biológicas. Isso. E a questão pelas couraças, também como William Reich, pelas nossas emoções vão criando couraças no corpo e essas couraças vão ficando tão tensas que criam dores, problemas, tanto no corpo físico, né? Não só no corpo externo, na musculatura, como interno, nos órgãos internos, etc. Então, como é que eu vejo isso?
sempre que eu estou com algum problema, com alguma dor, eu vejo isso, que meu corpo está me avisando que eu estou com uma visão de mundo equivocada. Ou estou dividido. Eu sinto a necessidade de ir por um lado e estou indo para o outro. Aí eu estou dividido. A divisão me gera assim, uma crise interna. Essa crise interna, dependendo do tipo de crise, de pensamento, vai me gerar uma dor na perna, no braço, em alguma coisa, né? Eu vejo assim, cara. Em maio, né, eu tive uma contusão que me socorreu e eu cheguei à conclusão que aquilo ali era uma divisão interna. Eu tinha uma maneira de agir, conduta, e não me servia mais. E eu não estava achando meios de mudar a minha maneira de agir, de ser. Me bateu uma convulsão. E o que foi essa convulsão? Eu briguei comigo mesmo para resolver essa questão. Eu me lembro que parecia um reset mesmo completo de todas as situações. Como se tu tivesse feito um desligamento e ligado de novo. Uma coisa muito parecida assim. Né? Não funciona mais, reseta e liga de novo, né? Desliga que vai ligar de novo. Claro, não seria assim, porque não quero comparar o ser humano com máquina. Deus me perdoe, não é isso que eu quero dizer, mas me parecia uma coisa desse tipo, claramente. Ora, recentemente, né, eu tive aquele acidente ali na queda que eu tive, quebrei 7 costelas e tal. Estou com o braço do lado direito sem movimentar. As costelas ainda estão quebradas. Então, o que é isso? Eu estou vendo que eu ainda não consegui flexibilizar as minhas emoções, os sentimentos. E o que aconteceu? O que está solidificado quebrou. As costelas quebraram e separaram. Então, eu vejo isso um reflexo interno. Então, atitudes dos movimentos meus que também quebraram. Então, eu tenho que rever minha forma de ver o mundo. Né? Eu era muito rígido e foi através dessa rigidez da minha criação. A rigidez que dá o espelho, claro, bem comparativo. Só que daqui para frente eu não preciso mais dessa rigidez. Eu tenho que aprender a largar essa rigidez e ser mais fluido, leve. Assim que eu vejo. Na medicina chinesa mesmo se diz assim, que quando que tu tem uma dor, é porque estagnou uma energia. Se é uma dor no ombro, sei lá, tu estagnou a energia. Por que estagnou? Porque a rigidez normalmente cria isso. Então, tu fez uma tensão demais, criando um bloqueio. Então, ou estagna referente, ou tu tem um instinto de sei lá, uma raiva. Então, tu tem uma raiva demasiada, é outra forma de desgaste, mas não é o caso de energia estagnada. Então, tu tem sempre uma forma. Me lembro quando que a gente fazia os primeiros movimentos e o professor dizia, tu sente dor? Sinto. Então tá, movimenta ainda mais, vai ainda mais. Então, quanto mais tu movimenta, a dor desaparece, porque tu estava desbloqueando essa parte que estava trancada. O teu caso é mesmo a rigidez, nesse sentido. Assim que eu vejo. Tudo bem, a questão da dor. Às vezes a gente está uma orientação lá de Vipassana, né? Você está na posição de lótus, no chão, lá sentado, e está com dor na perna. Qual é a proposta? Observa a dor. Olha para essa dor, né? O que tem depois da dor? O que tem além? E então, vai questionando isso daí. A maioria das vezes, numa meditação, a dor é o ego querendo tirar da posição. Por quê? Naquela condição ali, nós estamos mexendo com sensações e emoções internas e está chegando perto da consciência. E a consciência não quer encarar isso. Então, dói o corpo. Dói aqui, dói ali, dói no banheiro, na questão de coisa. Aí chega no banheiro, não faz nada. Tu fica ali, aquela dor passa. Ou se levanta, já não dói mais nada. Então, a gente tem que aprender a se observar que, por essência, nós somos muito manhosos. Então, nós estamos... O boicotador interno,
cria razões para a gente ficar como está. Né? Não muda, não força, não queira mudar. E é nisso que muitas vezes a gente bloqueia a própria felicidade, porque não dá a gente quer ter controle, mas eu não sei o que é que tem do outro lado. E vai ver só a parede. O controle é uma outra ilusão, exatamente. O controle é uma outra ilusão. É verdade. Não, é bem falado, bem sábio também. A nossa conversa está indo mesmo pelo final. E claro que quando vamos pelo final, as palavras são muito mais cheias de sabedoria, né? Se diz assim, normalmente é assim que se diz. Mas, finalizando, me dá uma finalizada mesmo referente à tua experiência agora mesmo da parte da meditação. A meditação como cura. Como é que tu está te sentindo agora quando tu está meditando, claramente? É um aprendizado constante. Né? Então, hoje eu percebo quando é o boicotador que está se manifestando. Hoje eu percebo quando determinada dor no joelho ou no corpo, o desconforto geral, é uma forma de eu sair do caminho que eu estou trilhando. Né? Mas também é interessante que qualquer agitação, desconforto, agitação interna que eu estou captando, hoje eu capto mais fácil, é eu parar um pouquinho, respirar, perceber a respiração, eu já volto para o centro. Né? Então a prática traz isso. Né? Qualquer que seja o problema que surja, primeira coisa eu me alinho. Alinhado, consigo caminhar para cá ou para cá. Aí eu não reajo. Sim. Eu tenho condições de agir. Não reage mais. Né? Tá certo. Eu tenho condições de agir da melhor forma. Não seja no ideal, mas no momento, forma. Olha, não tive mais problemas de discussão, Hoje eu consigo evitar uma discussão, consigo ouvir uma... Claro. Consigo ouvir uma ofensa, que eu sei que essa ofensa não é para mim, não é comigo, sim, é outro que está. Depois que acalmou, vamos lá conversar, está tudo bem. Então, aquela conversa, aquela questão que aquela vez lá nós conversamos, da conversa não violenta, como é que é? Da não violenta, né? Sim, É por aí. A meditação ajuda muito. Porque naturalmente a gente fica mais flexível, entende quando o outro está irritado, consegue se segurar, entende quando uma situação não está favorável, dá um passo atrás. Olha, eu estou 45 dias parado porque eu não posso mexer por causa das costelas. Porque a causa é que o corpo não pode se deixar mexer, claramente. Então tem hora que eu tenho vontade de fazer, mas eu respiro, tenho consciência disso, tá tudo bem. Então isso é muito interessante. Não fosse a meditação, eu estaria muito mal. Estaria mal mesmo. Sim. Mas um grande aprendizado, então. Um grande aprendizado, então. Agora, assim, comecei a ficar agitado, querendo fazer alguma coisa. Eu paro, respiro. E não precisa muito, não, hein? É umas 3, 4 respiração, já volto, já começa a ver o mundo de novo. Mais leve, né? Mais leve, mais firme, mais tranquilo. E com todo mundo, tá? Mais tranquilo com a esposa, com os filhos. Às vezes os filhos estão soltando faísca pelos olhos, fico quieto. Calma. E assim vai, cara. Uhum. É uma sabedoria. É um trabalho. Experiência mesmo. Experiência de vida, né? Experiência a cada dia, a experiência enfrentando cada dia uma coisa diferente. Isso é muito bom. O que na verdade eu busco? Eu busco viver melhor. E isso só depende de mim. Não depende de mais ninguém. Depende de mim. Tudo que eu colho é porque eu plantei um dia. Olha, muito bem falado. Muito bem dito. Eu tive essa queda desse acidente. Eu que plantei de alguma forma. Eu precisava ficar espalhado. Então, sim. Ninguém é responsável por isso. Ninguém é culpado por isso. Se existe um culpado, sou eu. É resultado das minhas escolhas. Né? Então, como é que se diz? Exatamente. Então, como é que se diz, afinal, né? Aquele que é seu vai ser seu em qualquer forma, também se não faz nenhum esforço, porque vai ser seu. E aquilo que não vai ser para você,
não vai chegar de jeito nenhum, porque seu não vai ser, não é verdade? Não é assim? Isso é ter essa não é conformismo, né? Mas aceitação que o mundo flui, né? Que se eu tiver bons pensamentos, boas relações, flui favorável e flui coisas boas. E tem uma coisa, né? Porque não é porque eu quero determinada coisa que ela é o melhor para mim. Pode não ser o melhor, né? Pode não ser. Às vezes a gente faz escolhas olhando daqui, mas dá mais uns 10 passos, muda o campo de visão, já pode muda dizer completamente, né? O ponto de vista, exatamente. É assim que se vive. Muito bom, Eduardo. Não, olha, eu estou muito feliz que tu aceitou esta nossa conversa, essa nossa meditação como cura. Essa conversação foi muito boa, esse diálogo entre amigos, eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem. Eu espero que outras pessoas que assistiu curtiu esta parada, né, e que possa aprender a fazer alguma coisa melhor para ele mesmo. Porque como é que nós vimos, é uma questão de tentativa, de experimentar, de fazer experiência, de meditar, de ir em frente, não é? Sem dúvida. Isso. Sem dúvida. Bom, eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigado. Muito bem, então. Acabou, então estamos no final. É bom conversar comigo. Isso. Então foi muito bom, foi quase uma hora conversando, mas foi muito ótimo e agradeço de coração. E nós vamos ver na próxima, porque a próxima não vai ser daqui a muito tempo, não. Então, estamos conversar contigo sempre é bom. Todos os ouvintes aqui. Isso mesmo. Eu te agradeço de coração e vamos lá, vamos em frente e vamos ver outras paradas, sim. Obrigado, Eduardo, obrigado pela nossa conversa. Tchau. Também. Tchau. Boa noite.